daria início à apresentação, ou ao início do debate, se estão de acordo. Certamente que, espero, que realmente seja um debate frutífero, certamente também que as pessoas convidadas vão permitir que este debate seja riquíssimo, não só pelo trabalho que tem feito do ponto de vista da investigação, mas também do ponto de vista do tratamento da temática e o acompanhamento também das próprias mulheres, dos sentidos e significados de interpretação dos próprios homens e mulheres que exercem o trabalho sexual, e daí que eu não vou fazer sequer qualquer introdução, não creio que é preferível deixar para o debate. Eu apenas sim vou começar por fazer uma apresentação dos oradores, orador e oradoras, e depois, evidentemente, ao longo sobretudo da parte final, poderei fazer alguma interpelação, alguma pergunta e questão, mas sobretudo deixar que o debate surja e flua de modo, enfim, mais espontâneo. Se me permitem, creio que já está nos 5 minutos que tivemos de tolerância. Portanto, eu começaria por fazer a apresentação de acordo com o elenco das pessoas para fazer a sua intervenção. Começarei pela Alexandra Oliveira, que é professora universitária e investigadora da Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Concluiu o seu doutoramento em Psicologia em 2008 pela Universidade do Porto. Fez um mestrado em Psicologia e Saúde em 2002, o doutoramento em 2008, o mestrado em Psicologia e Saúde em 2002, e também portanto, tem a licenciatura em Psicologia de 94 também pela Universidade do Porto. É professor auxiliar na Universidade do Porto, na mesma faculdade, publicou 23 artigos em revistas especializadas e 20 capítulos de livros, recebeu 2 prémios, atua, digamos, na área das ciências sociais, nomeadamente em psicologia. Os temas em que ela se tem debruçado, para além do trabalho sexual, também da redução dos riscos, das representações sociais, da prostituição, digamos, de uma maneira geral, o feminismo, a etnografia, trajetórias, género, sexualidade, promoção da saúde. Das publicações mais relevantes, permitam-me que numere a sua tese de doutoramento, Andar na Vida. Bom, primeiro, ela fez um trabalho conjunto com a Celina Manita, estudo da caracterização da prostituição de rua no Porto e em Matosinhos, em 2002. Depois, um outro livro, Vendedoras de Ilusões, estudo sobre prostituição, alterna e striptease, em 2004. E em 2011, a sua tese de doutoramento, Andar na Vida, Prostituição de Rua e Reação Social. Embora, obviamente, que ela falará melhor do conteúdo da tese, deixem-me só dizer que, no ponto de vista, Alexandra Oliveira, foi altamente inovadora neste campo, sobretudo no que diz respeito à prostituição de rua. A mulher prostituta deixa assim, aliás, também num trabalhos que também nos debruçamos sobre este tema, digo eu, e a Manuela Ribeiro, Fernando Bessa Ribeiro e Otávio Sacramento, e a Joana Serralta em Patuleia. Ela, portanto, aqui a trabalhadora não é vista como uma escrava sexual ou um comportamento desviante, mas como uma trabalhadora sexual. E, portanto, é retratado e analisado a prostituição de rua, o seu cotidiano, as suas dinâmicas, o seu mundo familiar, a trajetória, digamos, e a condição das mulheres trabalhadoras sexuais, a reação social enquanto estigma, enquanto exclusão e violência. E, evidentemente, que isto portanto, é trabalhado num espaço que é a cidade do Porto, em partes centrais, em áreas centrais, e digamos, a articulação da prostituição de rua com a prostituição em pensões. Portanto, eu, quando li esta tese, e que tive o gosto e o prazer e a honra
de estar na sua defesa, já o disse, obviamente, é de facto um trabalho exemplar academicamente e também do ponto de vista da relevância social do tema, digamos assim. Bom, não, portanto, embora pudesse dizer mais, acho que é o essencial, creio eu, do ponto de vista. O doutor Jorge Martim Ribeiro, juiz de Direito e investigador na Universidade do Minho, na Escola de Direito, no Centro de Investigação JusGov, tem licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direitos Humanos e doutoramento pela Universidade do Minho. Tem vários trabalhos no plano de Direito, sendo destacar, obviamente, esta sugestiva e criativa tese de doutoramento com mais de 1000 páginas. Eu recentemente adquiri, isto é um calhamaço, desculpe-me o doutor Jorge, mas é mesmo um calhamaço de mais de 1000 páginas. Eu não li tudo porque não foi possível, mas apercebi-me de facto de alguns temas, digamos, nos capítulos, obviamente, toda a discussão. Deixem-me para já dizer o título da tese, que é altamente sugestivo: da lei do desejo ao desejo pela lei. Discussão da legalização da prostituição enquanto prestação de serviço na ordem jurídica portuguesa, editada em 2021, pela editora da Associação Académica da Faculdade de Direito, se estou a ver bem, portanto, os temas, os tópicos, acho que é bom, pelo menos, para quem esteja curioso, agora está com algum desconto aí na FNAC e noutras partes, portanto, aproveitem. A sexualidade e a prostituição e o seu enquadramento disciplinar, a prostituição, os tipos de prostituição, os clientes, etc., o tratamento jurídico à luz do direito internacional, nomeadamente a Carta Internacional dos Direitos Humanos, da ONU, da OIT, do Conselho da Europa, da Carta Social Europeia, dos tratados e diretivas da União Europeia, modelos de regulação jurídica da prostituição, diríamos vários modelos, mas ele certamente nos dirá, e eles e as outras colegas nos poderão dizer melhor, o regulamentador, nomeadamente na Áustria, o proibicionista na Croácia, o abolicionista no Brasil, neo-abolicionista na Suécia, França e Irlanda, legalizador na Holanda, Alemanha e Nova Zelândia, e a combinação de dois modelos na Inglaterra e na Irlanda do Norte. E também, logo depois, o enquadramento jurídico, histórico e jurídico em Portugal, com os argumentos a favor e contra e análise de quadro normativo, digamos assim, ao longo do tempo, tendo em conta as relações no direito penal, direito civil, direito do trabalho, a fiscalidade, a segurança social, etc. Portanto, certamente, muito, muito relevante, até porque não havia trabalho do ponto de vista jurídico sobre este assunto. É bom que se dê, nesse sentido, o devido relevo e, sobretudo, os parabéns ao Dr. Jorge Martim Ribeiro por esse trabalho e creio que está de parabéns por este belíssimo trabalho. Por fim, a Manuela Tavares, professora universitária, doutorada na área dos estudos sobre as mulheres, com o tema Feminismo na segunda metade do século XX em Portugal, é uma investigadora integrada no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género e investigadora colaboradora também no centro, este Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa. Investigadora colaboradora no Centro de Imigrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta e coordenadora do Centro de Documentação e Arquivo Feminista Elina Guimarães. Foi também membro da Comissão Promotora e da Comissão Organizadora do Congresso Feminista 2008, realizado, peço desculpa, realizado em Lisboa na Fundação Calouste Gulbenkian, foi membro da Comissão Organizadora e da Comissão Promotora do Seminário Educativo do primeiro Congresso Feminista e da Educação, em 2004, membro da delegação das ONGs portuguesas à Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos das Mulheres em Pequim, em 95, a nível associativo, mas não menos importante, sempre na defesa dos direitos das mulheres, destacou-se como cofundadora da UMAR. UMAR, portanto, é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, como sabem, dos anos 80 até ao presente, e da qual foi presidente entre 92 e 96. É autora de diversos trabalhos sobre temáticas ligadas aos estudos sobre as mulheres, estudos de género e estudos feministas. Certamente que, tendo acompanhado também
digamos, um pouco o mar e as posições da professora Manuela Tavares, é talvez muito interessante. Eu que também tinha uma posição abolicionista e que pelo estudo empírico, do confronto com a realidade, enfim, acabei por perder essa posição. Creio que a própria Manuela também nos vai certamente descrever, e do ponto de vista dela e certamente das mulheres com que a UMAR tem trabalhado muito diretamente, as próprias trabalhadoras sexuais. Acho que será muito importante, desse ponto de vista, termos aqui também o seu contributo para o debate. Portanto, não vou alongar mais, creio que disse o essencial. Se não disse tudo, peço desculpa aqui ao orador e às oradoras, mas eu creio que o essencial está dito da apresentação. Quanto do ponto de vista de conteúdo, creio que será melhor ouvir os nossos oradores, orador e oradoras, está bom? Não sei se talvez poderíamos começar, se estão de acordo, já estaríamos talvez em condições de poder ouvir a Alexandra Oliveira. E muito obrigado a todos pela aceitação e também a todos os presentes, certamente, também por estar aqui envolvidos neste debate muito rico, certamente. Muito obrigado. Olá, boa noite a todas e todos. Muito obrigada, Manel Carlos Silva, pela apresentação. O Carlos Silva disse que foi uma honra estar no júri do meu doutoramento, mas sublinha que foi uma honra tê-lo como meu argumento principal. E guardo uma recordação muito bonita desse momento, que acho que foi bem, acho que foi um debate bonito. E, portanto, muito obrigada pelo convite e para estar aqui neste debate. Uma saudação a todos e, em particular, aos meus colegas co-oradores, a Manuela e a Jorge. Nós não combinámos quanto tempo é que íamos falar, lembrei-me agora que ia começar a falar, mas acho que para não sermos muito maçadores não devíamos ficar assim muito tempo a falar, não sei, 15, 20 minutos para começar, ou é muito, mesmo assim? A minha ideia é que estava combinado 15 minutos. Era, então peço desculpa, foi eu que não vi. Sim, mais ou menos. Com algum... 15 minutos, está bem, 15 minutos está bem para abrir. Peço desculpa, não reparei nesse pormenor. Então, bom, eu acho que o Carlos, na apresentação, focou alguns aspectos que eu acho muito interessantes para começar, que tem que ver com esta mudança de uma posição abolicionista para uma outra, a partir do momento em que se tem contacto de terreno, se está no meio com as pessoas que exercem esta atividade, trabalho sexual. Eu também, há muito tempo, comecei por uma perspectiva abolicionista. Pode não se notar muito atualmente, mas a verdade é que eu, tendo tido uma educação conservadora e católica, para mim, eu olhava para a prostituição de forma muito distanciada e olhava para estas mulheres como, por um lado, como as pecadoras, por outro lado, como mulheres que precisavam de ajuda para deixar a situação em que estavam, porque era necessariamente má. E eu tive, desde que comecei a fazer, desde que entrei na faculdade, que logo para a licenciatura, que sempre podia escolher um tema num trabalho, quando tinha de fazer trabalhos para as diferentes disciplinas, escolhi o tema da prostituição, porque eu tinha muita curiosidade sobre este tema e acho que me vem de duas razões. Uma, porque li muito novinha O Puta de Prisão, da Isabel do Carmo e da Fernanda Fraguas, não é? Que, para quem não sabe, elas eram presas por um processo político e, portanto, estavam numa prisão comum, na prisão de Custóias, que é hoje o estabelecimento prisional do Porto, e na altura a prostituição era crime, portanto elas conviveram com dezenas de mulheres que estavam presas pelo crime de prostituição e escrevem um livro que é, sobretudo, a história de vida de 50 mulheres, e aquilo para mim teve um impacto muito grande, porque de repente aquela ideia estereotipada que eu tinha relativamente às pessoas que fazem prostituição foi derrubada quando vi as histórias daquelas mulheres, quando vi o lado humano e a perspectiva que era dada naquele livro. E depois acho que outra razão é porque sou feminista, costumo dizer que sou feminista até às entranhas, que acho que já nasci assim, e que acho que enquanto feminista percebo que o controle que é feito sobre as mulheres que se prostituem é um controle que na verdade tem como objetivo último
o objetivo último é o controle da sexualidade feminina, o controle feminino, e que acho que um dos aspectos que recai sobre a prostituição, que é o mais danoso para as mulheres, é o estigma, e o estigma da pessoa que recai sobre as mulheres que fazem prostituição, acho que é um estigma que pode recair sobre qualquer mulher. Qualquer mulher sabe que se tiver um comportamento sexual que foge àquilo que está socialmente prescrito como comportamento sexual adequado, pode-lhe recair, pode ficar também com estigma de puta. E acho que foi isso sempre que me levou a um grande interesse sobre este tema, em tentar compreendê-lo melhor e estudá-lo do ponto de vista da investigação, a partir do momento em que entrei na universidade e que pude fazer perguntas, não é? Que no fundo é o que faz o investigador, para tentar compreender a realidade e particularmente esta parte da realidade. Faço aqui já só agora um parênteses, porque estou a falar de mulheres, já falei aqui de mulheres várias vezes. As mulheres são de facto a maioria dentre as pessoas que prestam serviços sexuais remunerados, que é o que se trata no trabalho sexual, na prostituição, mas nós, quando fazemos um discurso só colocando as mulheres como prestadoras de serviços sexuais remunerados e os homens como clientes, estamos a apresentar uma visão muito restrita, muito diminuta daquilo que são as trocas sexuais comerciais. Esquecemos das mulheres trans, ou seja, não são só mulheres cis, mas há também mulheres trans e homens que fazem trabalho sexual, e também uma parte muito pequena do mercado é composto por mulheres que compram serviços sexuais. E acho que este discurso que coloca só as mulheres vendedoras e os homens compradores é um discurso que serve muito para acentuar esta ideia das mulheres vítimas e dos homens opressores. Mas é preciso não esquecer, e às vezes os homens que estão no trabalho sexual ou as mulheres trans que estão no trabalho sexual são ainda vítimas de um maior estigma e exclusão do que as mulheres cis. Fecho um parênteses sobre homens e mulheres, embora a tendência muitas vezes já façam em mulheres e às vezes eu também o faço. E acho que esta questão de passar de uma perspectiva abolicionista para uma perspectiva diferente, ou seja, uma perspectiva de defesa dos direitos das pessoas que fazem trabalho sexual, que vem muito dessa experiência da prática, acho que para já revela a capacidade de entender a realidade, de ser flexível face àquilo que a realidade nos apresenta e de passarmos a pensar de forma diferente sobre a realidade e não fazermos o contrário e não queremos que a realidade se encaixe nas nossas ideias prévias. E foi a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com pessoas, e eu já trabalhei em muitos, além de ser investigadora, de ter um percurso académico, já trabalhei em muitos projetos de apoio a pessoas que fazem trabalho sexual, seja em contexto de rua, seja em contexto de apartamento ou até de bar. A partir do momento em que comecei a contactar com as pessoas, percebi que a perspectiva delas não era de alguém que está desesperado à espera de ser salva por outra pessoa, né? É alguém que tem uma perspectiva, é alguém que precisa de ganhar dinheiro e que achou que aquela era a melhor opção, como nós todas, e que achou que aquela era a melhor opção para si naquele momento da sua vida. A ideia de que as pessoas que estão na prostituição ou no trabalho sexual são pessoas incapazes de decidir, pessoas que não têm autodeterminação sobre a sua vida. Há muitas vezes um discurso que é infantilizante e que as descapacita como pessoas capazes de tornar opções, e quando nós estamos com quem faz trabalho sexual nos seus contextos, quando estamos a conversar com elas, percebemos que não, que há uma escolha ponderada. Nós podemos aqui discutir o que é isto da escolha e qual é a nossa capacidade temos para fazermos escolhas verdadeiramente livres ou não, né? Nós sabemos que há condicionalismos de diversas ordens e que as nossas escolhas não são nunca absolutamente livres. Mas isso é uma outra discussão, até porque nós podemos levar isto para qualquer outra atividade laboral que as pessoas têm. Mas aquilo que me interessava era quando conversava com estas pessoas, elas diziam-me: não, eu escolhi fazer isto perante as hipóteses que tinha. Nós sabemos que as hipóteses não são todas iguais, as pessoas não têm todas as mesmas oportunidades. Há diferenças de classes, há diferenças socioeconómicas, há diferenças entre países ricos e países pobres que provocam uma migração de tanta gente, e há muita gente migrante no trabalho sexual, há diferenças de género, mas as pessoas
pois era uma opção. Quando eu digo isto, também estou a excluir as situações de coação, as situações em que as pessoas não estão de forma livre e consentida naquela atividade. Isso para mim não é trabalho sexual, é crime e tem que haver uma atuação, perseguição judicial e criminal para quem é explorador, para quem é proxeneta, para quem põe em risco estas pessoas que estão contra a sua vontade nesta atividade. Mas quando falamos de adultos de forma consentida, acho que é possível perceber que as pessoas fazem uma escolha. Os diversos modelos legais que já existiram, que tentaram proibir a prostituição, os modelos repressivos não acabaram com a prostituição. Mesmo este novo modelo, porque tem cerca de 20 anos desde que existe, que é o chamado o modelo abolicionista, ou o modelo sueco, às vezes também designado por modelo nórdico, erradamente, porque nem todos os países nórdicos adotaram este modelo, mas um modelo que tem na base a perseguição dos clientes, não é? Com a ideia de que a prostituição é má, temos que acabar com ela, mas as prostitutas não podem ser perseguidas porque elas são vítimas, então vamos perseguir os que provocam a prostituição, que são os clientes. A ideia é que, se não existirem clientes, não vão existir pessoas a vender serviços sexuais. Não é? E mesmo este modelo, e ele existe desde 99 na Suécia, foi depois adotado por outros países, portanto já tem mais de 20 anos de existência e, portanto, já podemos fazer uma avaliação e saber que a prostituição lá não desapareceu. Portanto, os modelos que são repressivos, sejam abolicionistas, sejam criminalizadores, eles são repressivos, não fazem desaparecer a prostituição. Portanto, o que nós temos que ver é olhar para as pessoas que estão nesta atividade e perceber que direitos é que estão em falta. Ou seja, no fundo, é haver alguma forma de regulamentação, embora aqui quando se fala em prostituição e se fala em regulamentação é preciso ter cuidado, o que é que significa regulamentação, mas podemos falar nisso mais à frente, mas haver alguma forma de regulação da atividade que dê às pessoas direitos para elas lutarem, por exemplo, contra a exploração, para elas poderem exercer a sua atividade com o mínimo de riscos possíveis para si, ok? Ou seja, sem mais exploração do que existe noutra atividade laboral qualquer. No fundo é dar a estas pessoas, vê-las como trabalhadoras sem direitos, porque nós podemos pensar em coisas muito práticas. As mulheres que trabalham na prostituição, por exemplo, que ficam grávidas, nós damos como certos direitos laborais, como por exemplo o direito a uma licença de maternidade, ou de parentalidade, ou de paternidade, férias pagas, subsídio em situação de doença, uma reforma. E quem trabalha na prostituição ou outras formas de trabalho sexual não tem estes direitos assegurados. Imaginem que é uma mulher que trabalha na prostituição e que engravida, tem a sua criança, tem que parar de trabalhar durante algum tempo e deixa de ter rendimentos de um dia para o outro. Mas até podemos ir a um exemplo mais recente, que foi durante a crise pandémica da Covid. Houve uma série de medidas compensatórias para os trabalhadores, para as trabalhadoras em geral, que não chegaram a estas pessoas. E as consequências foram devastadoras, foram terríveis. De um momento para o outro, estas mulheres e estes homens deixaram de ter clientes, deixaram de poder trabalhar, deixaram de ter rendimentos. E muitas vezes estas mulheres são as principais provedoras da família e deixaram de ter dinheiro para pagar a renda, dinheiro para comprar comida para os filhos, dinheiro para comprar fraldas para os filhos, deixaram de ter dinheiro para viver. O movimento dos trabalhadores do sexo, que é um movimento muito recente cá em Portugal, chegou a escrever uma carta à Ministra do Trabalho, da altura, solicitando um apoio, precisamente uma carta aberta à Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que foi ao conhecimento dos diferentes grupos parlamentares, que foi uma carta aberta subscrita pelo Movimento dos Trabalhadores do Sexo, mas também pela Rede sobre Trabalho Sexual, que é uma rede de organizações de académicos e trabalhadores de sexo que trabalham nesta área, a alertar para a situação de total desproteção das pessoas que fazem trabalho sexual e seus familiares enfrentavam na altura e reclamaram um conjunto de medidas extraordinárias.
Mas como o trabalho sexual não é reconhecido como trabalho, eles não tiveram direito a estas medidas. Aliás, nem sequer tiveram, que eu saiba, resposta a esta solicitação. Né? Valeu-lhes a ajuda solidária de muitas organizações não governamentais que se mobilizaram para, por exemplo, dar cabazes de comida, ou então ajuda entre elas, entre trabalhadoras do sexo, ou aquelas que tinham poupanças, recorreram às poupanças, mas muitas continuaram a trabalhar. Algumas, por exemplo, na rua, a querer trabalhar, a querer ter clientes, a ter medo de ficar com Covid, como todos nós tínhamos, a fugir da polícia, porque as pessoas não podiam estar na rua e a polícia perseguia-as porque elas estavam na rua, e acho que esta é uma situação muito evidente como um grupo que está completamente desprotegido em termos de direitos laborais, mas que é um grupo que faz um trabalho. E nós, muita gente não vê assim, mas queiramos que não, estas pessoas veem-no como um trabalho. A maioria das pessoas que estão nesta atividade veem-no como um trabalho. Quando eu fiz o meu trabalho de doutoramento, que é sempre o nosso trabalho maior, aquele que nós temos mais tempo para fazer, e eu estive na rua, portanto eu fiz uma etnografia e estive na rua durante 5 anos, um ano de forma mais intensiva, sobretudo com mulheres cis e mulheres trans que fazem prostituição de rua. E eu estava com elas na rua a observar, a ouvir, a tentar abarcar tudo que eu via de interação ali, mas também lhes fazia perguntas, fiz entrevistas. E uma das questões que eu perguntava era se elas achavam que era um trabalho. E a maior parte delas diziam que sim. Quase todas diziam que sim, que era um trabalho. Mas depois diziam, mas é um trabalho sem direitos, mas é um trabalho com mais riscos, mas é um trabalho em que há um estigma muito grande, mas viam de facto como um trabalho. Eu já atingi os 15 minutos, portanto acho que está aqui um mote, penso eu, pronto, que seja bem dado. Falei da falta de direitos, parece-me que é importante, aliás, era a mote aqui do debate, não é? Direitos a quem exerce, e dei um bocado a minha perspectiva sobre esta questão. Tentei não ultrapassar o tempo. Não é assim tão rígido também, Alexandra, estás à vontade, certamente podes retomar mais adiante e completar também, se quiseres, outros aspectos, mas é muito importante, digamos, saber das razões do teu trabalho, da importância que ele tem do ponto de vista não só científico, mas também social e em conta este tipo de trabalho, como elas próprias reconhecem, as mulheres trabalhadoras sexuais de rua. E então, a partir daqui, sobretudo, chamou muita atenção também toda a situação durante a crise pandémica, que agora relataste que de facto deve ter sido dramático. Bom, eu a partir daqui daria a palavra agora ao doutor Jorge, o senhor juiz, doutor Jorge Martins Ribeiro, para ele dar-nos conta, em termos sintéticos, digamos, do seu trabalho e das perspectivas a este respeito. Se fazia favor. O som. Sim, sim. Mudo. Ora, já me ouvem? Sim, certamente, certamente. Pronto, estava eu a dizer, desejo uma muito boa noite a todas as pessoas que estão a assistir e a participar. Quero agradecer ao Sr. Professor Dr. Manuel Carlos Silva, não só o convite, como as palavras simpáticas que preferiu sobre o meu trabalho, que é efetivamente um calhamaço de 1100 páginas, é quase uma arma de agressão, e com um cumprimento também muito especial que renovo, pois já cumprimentei as minhas colaboradoras e colegas de painel. Posto isto, interessei-me pela prostituição desde há vários anos e o que me levou, o que me causava, ou que me levou a pensar sobre isto 2 vezes, é a coincidência de, em praticamente todas as línguas, o maior insulto que se possa preferir é o de chamar puta ou filho da puta. E, sendo isto uma transação, sempre me interrogou porque é que, afinal de contas, não é um insulto chamar cliente da puta. Mas pronto, fora isso, também sempre achei que era um grupo que estava fora do direito. E aproveito para fazer aqui um comentário jurídico, que é o seguinte:
perante todos os instrumentos do direito internacional e logo perante o artigo 1º da Constituição Portuguesa, todas as pessoas são iguais em dignidade e em direitos. O que é que acontece? Se nós concebermos a dignidade como algo que é definível a partir dos outros e no qual a própria pessoa não tem margem de manobra para definir perante si próprio o que é digno ou o que é indigno, isto vai ter como consequência que quem não obedecer à definição legal de dignidade, seja lá o que isso for e o que seja definido por uma maioria, vamos acabar por ter, então, indignidade por parte de certas pessoas. E esta indignidade provoca logo que quem não se conformar a esta definição seja considerado, então, uma pessoa indigna e que fica fora da tutela do direito. Decidi, por isso, trabalhar o tema da prostituição. Até porque também achei, como já o senhor professor Dr. Manuel Carlos Silva referiu, que não havia um trabalho de fundo da área jurídica em Portugal sobre este tema. Havia sim muito, fartei-me de os citar aos presentes e não só, porque tentei fazer um trabalho não só jurídico, mas também um trabalho interdisciplinar que seja útil para psicólogos, para antropólogos, para sociólogos, para pessoas da medicina e, claro, também para pessoas do direito. Tive uma preocupação que foi a de escrever de forma muito clara mesmo aquelas partes que são estritamente jurídicas, de modo a que isto não seja um trabalho reservado, por assim dizer, para juristas. Além disso, portanto, trata-se de um tema, como todos sabemos, que é um tema muito complexo, engloba realidades umas mais parecidas do que outras, engloba também diferentes atividades, quando falamos de trabalho sexual, não necessariamente a prostituição, há várias. É um tema fraturante e, usando a palavra dos autores, é um fenómeno que tem de ser desocultado, até porque está cheio de preconceitos. É também uma realidade que é tão complexa que aquilo que às vezes é válido para uma determinada realidade já não é. Além disso, quando falamos, e eu a seguir vou tentar explicar isto, mas sobretudo as pessoas que são contra a prostituição, umas vezes por ingenuidade, outras por ignorância, outras por o fazerem propositadamente, tentam usar aquilo que se chama um discurso apelativo, em que se mistura realidades diferentes. E, portanto, como convém à narrativa da censura, mistura-se prostituição com a exploração sexual, com prostituição infantil, com tráfico de pessoas para exploração sexual, e também se mistura com outro crime, que é um crime diferente do tráfico, que é o crime de auxílio à imigração ilegal. Mas, posto isto, e já que há esta confusão tão generalizada, tão grande em termos do termo prostituição, eu vou avançar com uma definição. Portanto, trata-se de uma interação entre duas ou mais pessoas maior de idade, e digo uma interação de cariz sexual para pelo menos uma, porque nós temos, e por exemplo a senhora professora doutora Alexandra Oliveira escreveu um artigo que eu gostei muito, em coautoria, que é repensar o BDSM para além da dor, e eu falo isto de cariz sexual para pelo menos uma, porque há determinadas práticas, por exemplo, numa subespecialidade da prostituição, que é exatamente a prostituição especializada no BDSM, portanto, amarração, dominação e sadomasoquismo, isto em português, que para a maioria das pessoas está ali em causa um ato que nem sequer seria propriamente sexual. Contudo, a sexualidade é estritamente individual e é de momento, e é como tiver de ser, e porque não pode deixar de ser de outra maneira. Basicamente estou a citar o autor, que é Jaime Milheiro, que tem uma obra fantástica, que é a Sexualidade e a Psicossomática. Mas, como eu estava a dizer, portanto, é uma interação de cariz sexual para pelo menos uma pessoa, praticada entre duas pessoas maiores de idade, de forma absolutamente livre, voluntária e sem qualquer subordinação, sendo que se trata de um ato que é motivado por uma remuneração, seja ela em dinheiro ou de outra natureza. Do ponto de vista psicológico também, tanto pode ser um ato originário como pode ser um ato derivado. E digo isto porquê? Porque, por vezes, é claro para as duas pessoas que o ato que está ali em causa, desde o início, é um ato prostitutivo. Mas, por vezes, não é, porque há alterações no mundo psicológico da pessoa.
Isto tanto se pode passar numa relação mais ou menos contratualizada, como, por exemplo, o casamento. Portanto, só no fundo, cada pessoa é que sabe porque é que está a praticar aquele ato, se é por interesse, se é por amor, se porque é. Pode também ser unilateral, por exemplo, nos casos de engano, lá está, em que uma pessoa não sabe que a outra está a ver a relação como prostitutiva. Pode ser também bilateral ou multilateral, consoante as duas ou mais pessoas. Portanto, percebam um ato como sendo de cariz sexual. Posto isto, vou agora abordar muito rapidamente outra questão, que são os modelos legais de regulamentação jurídica da prostituição. Aqui seria conveniente que os diferentes autores, quer do direito, quer das outras ciências, fizessem um esforço por harmonizar a linguagem, a nomenclatura, porque de facto nós assistimos a diferentes referências, como o modelo descriminalizador, ou então, por exemplo, mesmo ao nível do modelo regulamentador, há quem trate o modelo inicialmente regulamentador por regulamentador clássico e considere que os modelos legalizadores são o modelo regulamentador moderno. Ora, isto acaba por gerar um certo atrito na discussão, porque o tema já é difícil que chegue e se nós não usarmos uma nomenclatura dentro do possível homogénea, mais complicado se torna. Temos então o primeiro dos modelos, que é o modelo proibicionista, que basicamente considera a prostituição como um forte atentado à dignidade da pessoa humana, e por isso a própria pessoa que a pratica é incriminada. Basicamente, este modelo assenta também na desigualdade de classes e na concepção de que ninguém se prostitui por livre vontade. Portanto, estamos a falar de pessoas exploradas. Depois temos o abolicionismo, que, tal como o proibicionismo, considera que ninguém se prostitui de livre vontade e por isso só fala em pessoas prostituídas. Quando confrontados com escolhas inequívocas por parte de determinadas pessoas, então os abolicionistas consideram que se está perante uma sexualidade anormal, perante loucura e imoralidade. Coloca-se também a tónica na desigualdade de género e, portanto, na desigualdade criada pela sociedade patriarcal. Portanto, este modelo abolicionista, desde 1999, conheceu uma evolução, que, entretanto, é um modelo autónomo, que é o chamado neo-abolicionista, pois já não é só sueco, nem sequer é escandinavo, porque já está em vigor, por exemplo, no Canadá desde 2014, está em vigor em Israel desde 2020, e, digo eu, infelizmente, tem vindo a alargar-se o número de países na Europa que o seguem. Assim, desde 2015 vigora no território da Irlanda do Norte, desde 2016 vigora também em França e desde 2017 na República da Irlanda. Temos depois um modelo regulamentador, ou seja, um modelo regulamentador clássico, que é um modelo de pendor essencialmente higienista e administrativo. Parte do pressuposto de que a prostituição não é erradicável e, portanto, o que é que faz? Pretende criar um conjunto de requisitos que definam não só as zonas onde pode ser praticada, cria as chamadas regiões morais, onde a prostituição é tolerada e aquelas onde não pode ser, até para a defesa dos valores dominantes na sociedade, e tem também uma perspectiva higienista, no sentido de que assenta no registro obrigatório e este registro obrigatório tem por finalidade que exista uma cédula sanitária. Aliás, isto já vigorou em Portugal, o modelo regulamentador, até 1963. Mas, ainda com diferentes nuances ao longo do século XVIII, XIX e XX. Mas, como estava a dizer, no caso da União Europeia está em vigor, por exemplo, na Grécia, na Áustria e fora da União Europeia, mas na Europa está também em vigor na Turquia e na Suíça. Este modelo regulamentador, aproveito já para o criticar antes que me passe, é um modelo muito pernicioso. A única vantagem que eu lhe vejo é o facto de não permitir a celebração de um contrato de trabalho prostitucional, coisa que é permitida pelos sistemas legalizadores puros. Mas antes de passar ao sistema legalizador puro, que está em vigor, por exemplo, na Nova Zelândia, na Alemanha e nos Países Baixos,
o sistema regulamentador, portanto, higienista e administrativo, é bastante pernicioso, porque, além de desigual, em primeiro lugar, só faz exames a quem pratica a prostituição e não às pessoas clientes. Em segundo lugar, cria uma falsa sensação de segurança, porque a renovação da caderneta sanitária não implica que a pessoa não esteja infectada com uma DST, que por isso simplesmente está no período de janela da infecção e por isso não é tratada. Por outro lado, é uma prática que é altamente censurada pelas duas agências especializadas da Organização das Nações Unidas, quer pela Organização Internacional do Trabalho, quer pela Organização Mundial de Saúde. Além de que, sendo obrigatório fazer-se testes para ver se a caderneta pode ser renovada, põe em causa, desde logo, o caráter absolutamente livre do consentimento que tem de ser prestado, e deve ser de forma livre e espontânea, para qualquer ato médico. Posto isto, passo então ao sistema legalizador, muito rapidamente. O sistema legalizador, mais do que um pendor administrativo ou higienista, considera a prostituição como um ato da vida privada, portanto submete-o ao princípio da autonomia da vontade. As pessoas que optem por se prostituir têm então os termos definidos na lei, em termos podem fazê-lo. Eu sou contra a possibilidade de um contrato de trabalho, por isso é que defendo apenas a legalização como prestação de serviço, como contrato de prestação de serviço, e por isso é que eu digo, e aquele modelo que eu acabo por sugerir na minha tese, teria como que o melhor do modelo legalizador, indo ali buscar qualquer coisa ao regulamentador, que é a proibição do contrato de trabalho. Mas, portanto, encara-se a prostituição como mais um ato da vida privada, regulamenta-se quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista das condições em que pode ser exercido, em que podem ser exercidos os diferentes tipos de prostituição, as condições subjetivas das pessoas que estão à frente destes negócios, dos chamados operadores, tal como também os requisitos dos espaços onde se desenvolve a prostituição, desde requisitos de higiene, requisitos de segurança para as próprias pessoas que aí trabalham. Depois, posto isto, entendo que é efetivamente necessário legalizar a prostituição, porque não só não foi absolvida, abolida, como também não será, e há aqui um aspecto que é muito importante frisar. A prostituição está a deslocar-se não só do exterior para o interior, como ainda pior, e eu digo ainda pior porque nós corremos o risco de qualquer modelo que venha a ser implementado em Portugal já vir tarde. É ainda pior porque está a deslocar-se também para a reserva da vida privada, para o mundo da internet. Ora, o que é que acontece? Se nós defendermos algum tipo de proibição, vamos, no fundo, recair sempre sobre os mesmos, sobre os mais expostos, sobre as pessoas mais vulneráveis, que fazem, por exemplo, prostituição de exterior, porque lá está o outro segmento da prostituição que é cada vez mais importante, que é desenvolvida na plena reserva da vida privada, e aí não faz sequer sentido falar sem exploração sexual, porque são as pessoas que, através das plataformas digitais, organizam os seus encontros, têm pleno domínio sobre a atividade, e, portanto, a menos que as pessoas defendam viver-se num estado de polícia que controla as telecomunicações das pessoas e que podem entrar pela casa a qualquer hora sem o mandado, não vejo como é que se pretende efetivamente erradicar a prostituição. Só de dizer que os números dos países que vieram a adotar o modelo neoabolicionista, portanto a criminalização do cliente, foram francamente maus. Mesmo o argumento de que esses sistemas são dotados de programas de saída é completamente retórico, porque ou não existem de todo, como na Irlanda e na República da Irlanda, ou estão francamente subdotados, como no caso de França, que consideram um sucesso que portanto, em 3 anos, cerca de 150 pessoas, alegadamente, tenham entrado nesse programa. Depois, e muito rapidamente, agora vou ler, que é para não me perder e até porque o tempo também voa, os principais argumentos a favor da legalização da prostituição, portanto, são 8 que eu tenho aqui selecionados. A prostituição é um trabalho e uma escolha. A opinião dos trabalhadores sexuais, incluindo os da prostituição, deve ser tomada em conta. A legalização é um instrumento de transformação da estigmatização em empoderamento. A legalização pode ter impactos positivos na saúde. A legalização da prostituição facilita o combate à exploração sexual, incluindo por tráfico de seres humanos, porque permite distinguir efetivamente quando é que estamos perante um caso de prostituição ou quando é que estamos perante uma exploração. A concentração, por outro lado, a legalização da prostituição permite a
regularização de migrantes em situação irregular. A legalização contribui para diminuir a violência na prostituição na medida em que aproxima as pessoas que a praticam das autoridades e que sentem que estão a desempenhar uma atividade que é lícita. E, por fim, a legalização da prostituição contribui para a promoção da igualdade numa sociedade inclusiva. Aproveito para dizer, até porque várias das pessoas que estão aqui se calhar trabalham com diferentes ONGs ou com populações migrantes que se dedicam à prática da prostituição, e eu chamo a atenção para o seguinte pormenor. Todas as pessoas que prestam, as pessoas que praticam prostituição são vítimas de tanta demagogia, de tanta coisa que por vezes também elas próprias lançam mão de igual demagogia. E, por exemplo, quando as pessoas me dizem eu quero que a profissão seja legalizada para pagar impostos e contribuições para a segurança social, muito francamente não acredito nisto. Porque o objetivo de grande parte das pessoas que está na prostituição é amealhar o mais possível no mais curto espaço de tempo. E porquê é que eu digo que não acredito? Porque as pessoas que praticam prostituição há muitos anos que podem e devem pagar os impostos. Porque, enquanto prestação de serviço, existe um código genérico, que é o Código da Atividade Económica, portanto o CAI 1519, que não exige que se discrimine qual é o tipo de serviço que se presta. Portanto, qualquer atividade de prestação de serviço, e a prostituição é uma prestação de serviço, portanto, se quiserem, podem contribuir, podem pagar as suas contribuições, podem pagar os seus impostos, e pagando os impostos através deste Código Genérico 1519, necessariamente têm acesso ao sistema da Segurança Social, podendo usufruir das vantagens do sistema de previdência na medida do que tenham descontado. E aproveito também, e era isto que eu queria dizer às pessoas que trabalham, portanto, com populações migrantes, que é o seguinte: a Lei de Estrangeiros e Fronteiras, que é a que regula a entrada e a permanência em território nacional, foi alterada e há coisa de 2 anos e meio, 3, foi até apelidado de um processo de legalização extraordinário, porque o artigo 89, número 5 da Lei 23/2007, que é esta Lei de Estrangeiros, prevê que presume-se que está em Portugal em situação legal quem tiver 12 meses de pagamento de impostos e 12 meses de contribuição para a Segurança Social. Portanto, fica aqui esta nota dada. Depois, quanto ao sistema legalizador português, e agora, para não me perder, até porque o tempo está a acabar, vou também dizer então quais são os traços gerais que defendo, além da necessária revisão do artigo 169 do Código Penal, porque continuo a considerar que o atual lenocínio simples, que é o número 1, é inconstitucional, porque criminaliza, no fundo, o exercício de prostituição em si mesmo que não haja exploração. Mas, portanto, quanto aos traços gerais do possível modelo legalizador português que eu defendo, portanto, deve-se definir legalmente, até porque da classificação portuguesa de profissões não consta o que é uma pessoa que se prostitui, tal como também não consta aquela eufemística profissão do alterne. Portanto, deve definir-se as profissões prostituta ou prostituto, tal como também eu sugiro que o alterne passe a chamar-se atividade de acompanhante em bar ou estabelecimento similar, porque não faz sentido, mesmo em termos jurídicos, continuarmos a usar o calão do alterne para cima, ou alterne para baixo, das alternadeiras, isto e aquilo. Depois, sugiro também que seja criado um código específico no Código das Atividades Económicas, porque há bocado referi-lhes de um código genérico, mas, por exemplo, atividades que movimentam muito menos dinheiro e são socialmente menos relevantes, como, por exemplo, a astrologia e a parapsicologia, têm códigos específicos no Código de Atividades Económico. Portanto, sugiro que seja também criado um código específico para o trabalho sexual. Deve também ser definido legalmente o que é o contrato de prestação de serviço prostitucional, exatamente para fechar a porta à possibilidade do contrato de trabalho prostitucional, porque, evidentemente, para quem se prostitui, a prostituição é um trabalho, mas não é um trabalho como outro qualquer. Todos os estudos apontam que é um trabalho perigoso, não só do ponto de vista físico, como também desgastante do ponto de vista psicológico. Aliás, um aluno da senhora professora Alexandre Teixeira, fez um estudo sobre a ideação suicida em prostitutas de rua,
E nesse trabalho confirmou-se exatamente uma prevalência superior à média da ideação suicida. E, portanto, é um trabalho, mas não acho que é um trabalho como outros qualquer, é um trabalho muito específico, até pela intimidade que implica, e por isso é que eu acho que só pode ser objeto de uma prestação de serviço, e também não vejo nenhuma razão para que uma pessoa tenha uma percentagem direta no ganho de quem se prostitui, seja 50%, seja 33%, seja o que for. Portanto, o lucro deve vir da venda de bebidas, deve vir dos espetáculos que existam na casa, striptease ou outros quaisquer, e deve vir do lucro do arrendamento temporário de quartos ou cabinas. Não deve vir da prática do ato sexual em si. Depois deve, portanto, ser um sistema sem exames de saúde obrigatórios. O registro deverá ser facultativo. Quem quiser registar-se como trabalhador sexual poderá fazê-lo, quem não quiser não será livre. Deverá haver liberdade de associação de profissionais de sexo, liberdade de angariação em público, requisitos subjetivos também dos operadores de estabelecimentos onde seja praticado sexo mediante remuneração, porque, por exemplo, não faz sentido que alguém com cadastro por latrocínio ou por tráfico de pessoas que tenha idoneidade para estar à frente de um estabelecimento destes. Deve também regular-se legalmente os diferentes conceitos de negócio e condições operacionais, deve regular-se o exercício da prostituição em apartamento. Eu aqui advogo a mesma solução que está em vigor, por exemplo, na Alemanha, em apartamento até 4 pessoas, e acho que isto é importante, porque, enfim, todos nós sabemos como é que é com os apartamentos. Depois temos a tutela penal da exploração sexual, portanto, defende várias alterações que não vou aqui referir ao Código Penal, designadamente a substituição da expressão prostituição infantil, porque tratando-se de crianças nunca existe prostituição, que existe a exploração sexual. Aliás, esta mesma alteração já foi efetuada no Reino Unido. Todas as referências que a lei do Reino Unido tinha à prostituição infantil foram substituídas por exploração sexual. E depois há aqui outras questões que também são estritamente jurídicas e, portanto, não vou entrar por aí, mas que se prendem a diferentes alterações ao Código Penal. Agradeço a atenção e, portanto, para já fico por aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Sr. Juiz Dr. Jorge Martins Ribeiro, não só por nos dar conta do quadro e dos modelos jurídicos relativamente a esta questão, esta realidade complexa, tendo em conta que, de facto, o seu trabalho fez citações não só de juristas, mas também de sociólogos, antropólogos, entre os quais nos encontramos com muito prazer. Isso te queria também felicitá-lo, porque de facto foi interdisciplinar o seu trabalho. Daquilo que eu vi e li, portanto, muito pedagógico até do ponto de vista da sua exposição. E aqui fez-nos uma síntese excelente dos modelos, dos vários modelos, em termos de rigor jurídico, mas também dos argumentos, obviamente, e tudo o que significa de positivo em algumas propostas até já de regulamentação, ou melhor, de legalização, embora aqui foi buscar um elemento importante do regulamentador sobre a questão do contrato, tendo em conta que quem presta o serviço é de facto a mulher ou homem, ou transexual, e portanto, nesse sentido, não devem aproveitar a explorar apenas ter como estabelecimento os ganhos laterais do estabelecimento. Portanto, me parece extremamente importante e acho que não vou alongar-me, mas de facto foi muito enriquecedor a sua exposição, certamente para todos os presentes. Deixaria depois para que todos ponham questões ou, portanto, mais suplementares que queiram colocar. Então eu agora passaria a palavra à professora Manuela Tavares, colega e amiga. Se me permitem, portanto, gostaria também de ouvir, certamente muito rica a sua experiência, já ouvi algumas vezes, certamente que será importante ouvi-la de novo para todos os presentes. Manuela. Então, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Quero saudar a Alexandra Oliveira e o Sr. Juiz Jorge Martins Ribeiro pelos contributos que deram. Eu certamente que não vou acrescentar muito àquilo que a Alexandra Oliveira
já falou, mas talvez pegarem aspectos de ativismo, porque eu não gosto muito de me chamar professora universitária, eu sou ativista feminista, dou algumas aulas na universidade, sou investigadora nos tempos livres e, portanto, o que é que eu aqui gostaria de colocar? Tal como vocês já disseram, a passagem de uma posição abolicionista, que foi a minha há 30 anos atrás, para uma posição diferente, só se pode fazer através do melhor conhecimento daquilo que se passa, não deixando que nos impinjam a ideia, desculpem lá assim a terminologia, impinjam a ideia que a prostituição é um fenómeno homogéneo, não é? Não é, é muito complexo, e isso através dos estudos de Manuel Carlos Silva e companheiros dele e da Alexandra Oliveira é bem evidente. E quero-vos dizer que a tese da Alexandra Oliveira foi aquilo que fez a revolução na minha cabeça. Pronto. Eu já tinha algumas interrogações e dentro da UMAR também nós já procurávamos debater algumas questões que eram um bocado assim. Pois muito bem, nós queremos tirar as mulheres da prostituição, vamos salvar aquelas almas, não é? Vamos salvar aquelas mulheres, certo? Então e as outras? E as outras que não querem ser salvas ou não podem ser salvas num determinado momento, não é? O que é que a gente faz com elas? Somos uma associação feminista, é para os direitos de todas as mulheres, não é? E neste caso, mulheres trans, etc, etc. Então, quer dizer que existiam algumas interrogações, mas foi realmente a tese de doutoramento de Alexandra Oliveira que, em mim, me fez a revolução, a alteração fundamental da minha cabeça sobre estas questões. E por isso Alexandra Oliveira, não desprezando os trabalhos do Manuel Carlos Silva e de outros colegas, foi pioneira nesta questão e foi uma tese de grande coragem também, não é? Coragem porque esteve no meio, porque de vez em quando levou com uma garrafa de cerveja na cara e outras coisas assim, não é? Portanto, foi de coragem, foi de ir para o terreno, ver o que é que se passava. Isso é que é importante. Porque as abolicionistas encaram um fenómeno único. É escravatura sexual, não é? Prostituição, escravatura sexual, escravatura branca, como diziam anteriormente, não é? E nós temos que dar cabo da prostituição. Bem, nós também todos pugnamos para que pudesse existir, sei lá, um sistema livre onde os mecanismos de mercado não passassem por muitas questões, entre as quais esta da sexualidade, claro, mas porque também nós fomos educados e educadas na perspectiva do amor romântico. O amor que é feito entre duas pessoas que gostam muito uma da outra e portanto, fora disso já não pode haver sexualidade, ou não é bem encarado. Quando eu, numa sessão na Assembleia Municipal de Lisboa, falei de que, por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência têm necessidades sexuais e que deveriam existir serviços para prestar apoio sexual a essas pessoas, fui verdadeiramente vexada, não é? Porque estas questões não são vistas nas suas realidades, são as interpretações que se fazem dessas realidades. Então, acho que nós neste momento temos uma luta muito grande, não só em Portugal, como na Europa, e as posições abolicionistas são fortes, têm apoio do lobby europeu de mulheres, têm dinheiros para fazer campanhas e vídeos e mais não sei quê. Portanto, as posições abolicionistas têm muito peso. Felizmente, nós temos tido a investigação do nosso lado e tem-se procurado
envolver também as trabalhadoras e os trabalhadores do sexo para que eles se associem e deem as suas opiniões, como por exemplo aqui na revista CAIS, a Maria Andrade, que é do movimento das trabalhadoras sexuais, dos trabalhadores do sexo, diz claramente: trabalho sexual é trabalho. Tal como a Alexandra dizia que era isso que sentia quando falava com as mulheres. Claro que é um trabalho, sem direitos, sem quaisquer direitos. E é isso que nós temos que nos interrogar. As abolicionistas fazem uma guerra terrível para que o trabalho sexual não seja considerado como trabalho. Dizer ainda que as mulheres trabalhadoras sexuais com quem contatamos não gostam que o termo de prostitutas seja superutilizado, não é? Há bocado o doutor dizia, é preciso definir a profissão de prostituta e de prostituto. Eu acho que eles querem é a profissão de trabalho do sexo. E isso acho que é uma questão. Porquê? Porque a prostituição é altamente estigmatizante. Desculpa, tenho que beber um bocadinho de água. É altamente estigmatizante. É um grupo que fica à parte, fica marginalizado. Para além de não ter direitos, é muito mal visto. Uma vez numa conversa com uma trabalhadora sexual, num café da Baixa, estava ela e outra, e ela dizia: eu tenho horror se a minha filha descobre que eu, para além do outro trabalho que tenho também este. Eu vivo horror só de pensar nisso. Mas a filha estava a estudar na universidade, ela era mãe solteira e precisava realmente daquele trabalho. Mas que a filha não desconfiasse. E isto porquê? Porque realmente é aquilo que é considerado o mais baixo socialmente, não é? É o mais baixo socialmente. E nós precisamos de entender até que ponto, muitas vezes, as posições abolicionistas ainda criam maior estigmatização sobre estas mulheres. Eu penso que sim. E por isso há que pensar muito bem que a regulamentação, ou seja lá o que for, eu acho que o Dr. Jorge Martins traçou uma série de cenários que é muito importante que sejam traçados, não é? Para nós irmos vendo, discutindo, aprofundando, mas seja qual for o caminho, tem que passar pelas vozes delas e deles. Isto não é trabalho fácil, de maneira nenhuma, muito complicado. O movimento de trabalhadores do sexo já tiveram pontos mais altos, depois vieram abaixo, mas isto são realmente, se esta atividade não é considerada um trabalho, estamos perante problemas muito grandes, como a Alexandra citou. No tempo da pandemia, lembro-me que o Núcleo de Braga mandava para a sede da UMAR pedidos para se apoiar as trabalhadoras do sexo, lá daquela região, porque estavam a passar fome. E nós nunca nos lembramos disto, E o desprezo a tal carta dirigida à Ministra do Trabalho, creio eu, teve por parte dos poderes instituídos. Isto só quer dizer que há que ter coragem para enfrentar os poderes instituídos com isto. Eu acho que esse confronto não é bem arranjar-se um projeto de lei e entregar-se no Parlamento, como aliás foi feito através da tal petição, que ainda por cima não tinha a concordância das trabalhadoras sexuais. Não, é envolver a sociedade no debate.
envolver no debate, debater cada vez mais. Eu sei que as posições abolicionistas que têm uma aliança, é uma coisa que me faz muita confusão. A aliança que existe, conservadora, não é? Da Igreja, etc., das posições abolicionistas, juntamente com a esquerda conservadora. Aquilo ali é uma aliança terrível. E, portanto, não basta entrar um projeto de lei no Parlamento. É preciso, agora a JS tem um projeto de lei, não é? Que ainda não, eu já disse no outro dia que ainda não tinha lido e não tive tempo até agora para ler mais, mas já ouvi algumas críticas dizendo que aquilo tem ali algumas questões que devem muito ser tidas em conta. Certamente que a JS está neste momento muito impulsionada pelo facto de no Parlamento do Estado espanhol se ter debatido um projeto de lei do Partido Socialista Operário, do PSOE, não é? Operário Espanhol, que pretende eliminar a prostituição em 4 anos, através da criminalização dos clientes. Isto é uma coisa, mas quem é que acredita nisto? Quem é que pode acreditar numa coisa destas, não é? Era bom que assim fosse. Para além de nós sabermos as implicações, como já foi explicado, da criminalização dos clientes. Acaba na rua, mas fica a prostituição clandestina, as mulheres ficam sem defesas, ficam muito, muito menos protegidas, e, portanto, esse modelo não tem resultado, mesmo nos países que já o aplicaram há muitos anos. Mas agora é o grande coqueluche do neo-abolicionismo, é a criminalização dos clientes. Então, eu penso que é preciso movimento social, é preciso movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores do sexo e apoios a esse movimento. Eu gosto muito do 1º de Maio, digo sinceramente, porque a UMAR está muito isolada com esta sua posição. Estamos isoladas porque todas as outras associações são abolicionistas e acham que nós perdemos a cabeça com certeza por termos Mas no 1º de Maio, quando vamos ali, eu estou a falar em Lisboa, ali na Avenida Almirante Reis, a partir de determinada altura vêm algumas trabalhadoras do sexo juntarem-se à faixa da UMAR, com os chapéus vermelhos, etc. Elas sentem-se, de certo modo, não é bem protegidas, mas sentem que ali têm um espaço onde podem estar, porque noutros espaços elas não podem estar. Então, retirar da estigmatização estas mulheres, dar-lhes força, criarmos movimento, fazermos debate, mas não aquele debate onde eu já tenho estado, que é uma coisa horrorosa. Estão as abolicionistas de um lado, estamos nós do outro, ficamos ali nos argumentos já estafados, não é? Já estafados. E não pode ser, não é? A participação de trabalhadoras desta atividade é fundamental e procurar chegar a outros setores, não falar sempre para as mesmas pessoas. É preciso falar também para as mulheres comuns, que estão muito imbuídas do sentimento de salvar as prostitutas. Estão imbuídas desse sentimento. E é preciso ir desconstruindo esta ideia da prostituição como um fenómeno que é possível erradicar socialmente e rapidamente, pelos vistos, e termos sempre em consideração que as vozes dessas pessoas se devem fazer ouvir. A Alexandra tem mais conhecimento do que eu do movimento das trabalhadoras, dos trabalhadores sexuais a nível europeu. Já houve algumas demarches junto do Parlamento Europeu sobre estas questões, uns mais bem-sucedidos do que outros, mas é um bocado nesta linha que eu me posiciono. Criar
pronto, e vou acabar, criar movimento, afastar aquela ideia de que em Portugal a prostituição não é ilegal, não é ilegal, mas ela não presta apoio, não é? A quem presta esses serviços, não é? E é isto que nós devemos debater, mesmo dentro dos partidos políticos, porque acho que dentro dos partidos políticos às vezes há pouca coragem também para a abordagem destas questões. É complexo, é difícil, nem toda a gente tem a mesma opinião, é verdade, mas não podemos fechar os olhos a esta realidade e encará-la de frente e com coragem, como a Alexandra encarou e como o Jorge Martins Ribeiro, com a sua tese, também o fez. É preciso também mais estudos académicos, é preciso mais ativismo. É só isso. Muito obrigado, Manuela, também pela sua exposição e, sobretudo, dando conta da passagem do seu posicionamento anterior, de longa data, abolicionista. Eu próprio também, digamos, no projeto que apresentámos para a FCT, era um artigo que defendi numa visão abolicionista e, como bem mostrou a Manuela, o confronto com a realidade, de facto, mostrou que, ouvindo as mulheres, é esse, creio que o segredo mais importante, ouvindo as próprias mulheres, ou homens, depende, que se pode ter uma noção mais real, sendo que é uma, digamos, uma questão que está, é genderizada, bastante genderizada e focalizada no género feminino, mas ela exige uma explicação, obviamente, interseccional, porque, evidentemente, tem a ver também com as relações norte-sul, com a própria sociedade, os clientes, interpela a própria sociedade e os próprios clientes, e, portanto, não é, de certo modo, uma questão que diga respeito apenas às mulheres. Creio que todo o problema da estigmatização do rótulo sobre a mulher, que evidentemente é mais forte no termo puta, mas também prostituta, como disse a Manuela, também é estigmatizante. Creio que esta questão, evidentemente que se insere numa visão paternalista, patriarcal, paternalista, dizer quando é que as mulheres podem e não podem decidir, em que situações podem decidir ter ou não ter relações sexuais. E isto tem a ver com o controle patriarcal dos regimes teocráticos, despóticos, mas também que ainda persistem hoje sob a capa moralista, que no fundo, no fundo, quando as abolicionistas dizem que é uma forma de degradação e violação dos direitos humanos, era bom que dissessem em quê. Porque, de facto, digamos, obviamente é uma situação de disputa política, ideológica, e a Manuela chamou a atenção para uma questão muito importante, que é tentarmos perceber como é que há uma convergência entre, primeiro, ativistas dos partidos comunistas tradicionais, algumas feministas radicais, digamos assim, por um lado, com esta convergência com as correntes conservadoras, católicas e não só. E isso é importante, porque o argumento que é dito é que qualquer conquista que se faça em termos de reconhecimento de direitos das próprias mulheres trabalhadoras sexuais implicaria, as feministas dizem, e estou a dizer a Pateman, por exemplo, e a Jeffreys, dizem, há uma incorporação dos movimentos no próprio Estado, e o Estado incorpora e legitima o mercado do sexo, basicamente, dizem isto. Outras, e bem, dizem, não, esta é uma etapa de conquistas que vão progressivamente tendo lugar. E isto acontece não só nesta questão, também acho que os radicais, por vezes, quando são radicais, estão tão longe da realidade que mantêm o status quo. Os radicais são os maiores aliados do status quo,
daqueles que são conservadores e mantêm esse status quo. Portanto, penso que este casamento, um bocado, poderíamos dizer, um bocado confuso, entre radicais e ortodoxos marxistas, nomeadamente aqui neste caso o português, do Partido Comunista Português, e os conservadores, é notável e, portanto, necessita aqui um debate, porque, no fundo, creio que é preciso perguntar o porquê. Creio que talvez o Bourdieu, creio que nos dá uma pista, que é de que, de acordo com certos padrões, a vagina é considerada um local sagrado e, portanto, de acordo com os cânones e a moral dominante, que diz quando é que pode e não pode ter relações sexuais. Portanto, e a mulher? A decisão da mulher, onde está? Evidentemente que essa é a questão fulcral. Bom, não queria, obviamente, também fazer intervenção, porque não é o caso, mas suscitar justamente estas questões para o debate, tendo em conta justamente este problema. É, de facto, um trabalho, então, todos os esforços que sejam feitos para assegurar os direitos das próprias mulheres, me parece que é central, e nesse sentido, porque dizem é escravatura, não é a venda do corpo, é a prestação de serviços. Evidentemente que o escravo, quando na situação de escravatura, a mulher ou o homem não era um objeto, não era uma pessoa de direitos. Hoje estamos numa situação diferente. Mesmo que sob o capitalismo, porque, evidentemente, numa sociedade futura pode não ter necessidade, mas isso parece-me que é especulação neste momento. O que interessa é, neste momento, saber que passos podemos fazer e dar para que os direitos destas mulheres e homens e trans possam ser assegurados. Bom, eu ficaria por aqui, deixaria em aberto questões, perguntas, queiram colocar aos oradores e oradoras, e, portanto, é um convite a perguntas, questões, comentários. Tá bom? Carlos, eu queria falar. Ana Sofia. Boa noite a todas e a todos. Aquilo que eu queria falar, primeiro, a questão que a doutora Alexandra pôs, foi a questão da escolha. Não é? Pronto, a questão da escolha, não é? Que ela estava a dizer, que ela punha a questão, mas será que as mulheres não podiam ter feito outras escolhas? Isso é outra discussão. Ela estava a dizer, mas isso é outra discussão. A questão é que a questão da escolha, não é? Também leva também, digamos, as abolicionistas, pronto, digamos, as feministas associadas aos partidos comunistas, não é? A tomarem, digamos, uma posição contra a prostituição e a prostituição sendo uma reprodução do modelo patriarcal. Porque, quer dizer, aqui a questão, digamos, o negócio está, digamos, nas mãos de proxenetas, quer dizer, já aqui, quer dizer, já aqui, no fundo, temos aqui uma relação de desigualdade e, quer dizer, e no fundo, o proxeneta que é a figura, mas pronto, homem, não é? Exerce o poder de gerir os negócios, de gerir o negócio e o poder
gestão também do trabalho das mulheres. Pronto, eu gostava que a Manuela e a doutora Alexandra fizessem um comentário sobre isso. É evidente que eu defendo digamos, a legalização da prostituição e que as prostitutas sejam consideradas trabalhadoras do sexo para defenderem os seus direitos. Porque, no fundo, é uma forma de empoderamento, de estarem fora do jugo dos proxenetas. Terminei. Muito obrigado, Ana Sofia. Agora daria a palavra. Vou talvez arrumar umas 4 ou 5 perguntas e depois daria a palavra de volta aos colegas oradores. Portanto, agora dou a palavra ao Bruno Candeias. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostava de saudar a realização deste debate e a colocação desta discussão a público e a oportunidade de poder aqui ouvir quem conhece o tema e poder evoluir também nesta área que tão pouco se debate, ou pelo menos tão pouco acesso temos. Eu acho que a questão do abolicionismo é o pior dos cenários, não só pelo lastro conservador, quer à direita, quer à esquerda, que tem, como o arrastamento desta questão para um plano obscuro, clandestino, e que iria aumentar, sobretudo, as desigualdades que já existem. Por outro lado, há uma tarefa premente, que acho que é aquela que é o centro do debate também, tem a ver com os direitos de quem exerce e a regulação, digamos assim, que é fundamental, não só para contrariar lógicas de abuso, como para promover a segurança, a higiene, proteção social e, portanto, o equilíbrio e a igualdade laboral, ainda que tenha sempre dúvidas sobre a proteção que o Estado dá, e todos nós conhecemos bem a legislação laboral, mas aqui estamos a falar de um princípio de algo que não existe e, portanto, esta garantia seria premente. No entanto, trazia aqui também para este debate 2 outras questões, não querendo desfocar o centro. Uma delas é aquilo que me fez sempre aproximar desde muito cedo contra o abolicionismo, que era tanto a tese que eu ouvia, que tem que ver, sobretudo, e uma questão de princípio, com as liberdades individuais, e eu chamar-lhe até um bocado feminismo libertário deste ponto de vista. Acho que este é o centro fundamental para tomar uma opinião sobre esta matéria. Tem que ver com as liberdades individuais, o cortar na raiz com a moral e os costumes, e a percepção das escolhas livres sobre os nossos próprios corpos. Acho que são questões fundamentais. Uma outra perspectiva tem que ver com uma perspectiva talvez mais à esquerda, e esta minha abordagem é uma abordagem talvez arrojada neste contexto, tem que ver com a percepção anticapitalista sobre esta matéria. O que é que eu quero dizer com isto? No campo do trabalho sexual, o meio de produção é o nosso próprio corpo. Ou seja, desse ponto de vista, temos que conseguir perceber, e também do ponto de vista daquilo que poderia ser a geração de mais-valias, a questão da acumulação de capital, etc., se este serviço, chamar-lhe assim, tem um valor de troca, objetivamente, ou se ele tem um valor de uso na componente de que ele satisfaz também em si uma necessidade primária do homem com H grande, ou da humanidade. Porque o sexo, no meu entender, é uma necessidade primária
do homem, tal e qual como a alimentação e outros. Ou seja, neste contexto, eu acho que o trabalho sexual tem aqui um valor de uso, que é primordial naquilo que deviam ser as lógicas produtivas de uma sociedade anticapitalista. E deste ponto de vista também, do ponto de vista da proteção e tudo mais, a própria organização dos trabalhadores neste setor poderia se aproximar de uma organização cooperativa para não ficar refém nem das lógicas do mercado, por um lado, nem do abuso do Estado perante a regulação que permite e, sobretudo, também sobre o fetichismo da indústria e do capital, que promove uma série de publicidade que interfere diretamente e desfaz um pouco a noção de necessidade primária perante aquilo que pode ser um fetichismo que corresponde à procura incessante de nichos de mercado para satisfazer a acumulação de capital. E era isto que trazia para aqui. Desculpe lá esta minha abordagem um bocado fora da caixa, mas acho que tenho esta oportunidade hoje e agradeço bastante mais uma vez o debate. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Eu agora passava a palavra ao Acácio. Boa noite, ouvem-me? Sim, sim. Ótimo. Eu trazia, no fundo, uma questão que por acaso acabou por se ligar com as intervenções anteriores, mas, enfim, numa perspectiva mais pragmática, digamos assim, e nomeadamente para o nosso interveniente, que é juiz também, e naturalmente para a Alexandra, que é o seguinte. Eu penso que uma das questões que se coloca, nomeadamente quando se discute com setores mais conservadores à esquerda, é, digamos, uma crítica que nos é feita, uma vez que eu partilho da posição dos depoentes, sobre o risco de legalizarmos a profissão de proxeneta e digamos assim, enfim, os capitalistas do sexo. E, de facto, é uma questão de difícil resolução. Quer dizer, penso que propostas que visem, digamos, a regulamentação no sentido da proteção e de garantia de direitos sociais têm que propor os quadros, digamos, económicos, empresariais, o que quiserem, ou melhor, como entenderem que se devem chamar, para o exercício desta profissão. Por exemplo, claro, as cooperativas é uma ideia engraçada, mas se calhar é insuficiente. E eu conheço mal, digamos, nomeadamente o que pensam as profissionais sobre essa matéria. E, por um lado, na perspectiva, digamos, de quem falou com as pessoas e as compreendeu. E, por outro lado, numa perspectiva depois de transformar isto em ordenamento jurídico, é talvez uma das questões que a mim mais me preocupa da forma como podemos propor e, digamos, promover estas alterações. Muito obrigado. Muito obrigado, Acácio. E agora passava a palavra ao Fernando Mato Rodrigues. Boa noite a todos. Eu estive a ouvir atentamente e gostava de partilhar algumas ideias e começava com uma provocação, que é a ideia de pedir ao direito a capacidade de ser um instrumento para defender direitos, e neste caso na atividade da prostituição. Eu acho que esta discussão toda em torno da prostituição está totalmente contaminada porque está toda ela subjacente a todo um Estado de direito, que é um Estado policial, é um Estado da criminalização e é um Estado da prevenção. E é lógico que isto depois leva-nos para questões do higienismo, da má memória que tivemos durante o Estado Novo, da matrícula das prostitutas ou das putas, como quiserem, ou das trabalhadoras de sexo, numa linguagem mais
ecossocialista, não é? Se quisermos, ou ecofeminista, não é? Ou pós-moderna, quando nós estamos a interferir numa atividade que ela por si é uma atividade informal, clandestina, e que está à margem do Estado de Direito. E, quanto a mim, deve continuar a estar à margem do Estado de Direito. Aliás, o grande problema, na minha ótica, é quando o Estado de Direito quer entrar nas economias da informalidade. É evidente que depois vem aqui estas lógicas muito interessantes, que é o proxeneta como intermediário, mas, meus caros amigos, o pequeno agricultor que vem das suas hortaliças ou intermediário que as leva para a superfície económica também é um proxeneta, porque está a roubar as mais-valias, está a condenar a capacidade do pequeno agricultor ter direito àquilo que é o seu trabalho, mas também quem vai consumir as hortaliças desse pequeno agricultor, que teve como intermédio um proxeneta que fica com as mais-valias do agricultor, também ninguém está com garantias do produto, isto é, a fruta pode ir contaminada, pode ter metais pesados, pode ter problemas de higienismo, etc. E, portanto, aquilo que eu acho é que é uma coisa muito simples. O Estado de Direito neoliberal, policial, uma espécie de metrópolis, não é? A cidade do policiamento, onde a jurisprudência, que é a coisa mais conservadora que existe no nosso país e na sociedade, e que é, digamos, a instituição que menos direitos garante a estas pessoas que vivem no espaço da fronteira ou no limite do formal e do informal, do legal ou do ilegal, é evidente que o direito é, digamos, o braço deste Estado policial. Sempre foi e sempre será. E aqui é que eu acho que há uma ingenuidade, que é a ingenuidade de quê? Da regulamentação, é a ingenuidade da saúde pública, é a ingenuidade do direito ao trabalho, é a ingenuidade da exploração. Portanto, eu acho que as pessoas devem ter direito a usar o seu corpo como bem entenderem. Se querem vender o corpo, vendem o corpo. Se querem emprestar o corpo por uma noite, emprestam o corpo por uma noite. Esse é um direito que cabe às pessoas usar o corpo. O problema é que o Estado, e a construção do Estado moderno, tomou conta do corpo. Isto é, o corpo incorporou o Estado de Direito. E esse Estado policial não admite que a pessoa possa pôr termo à própria vida, por exemplo. Acha-se no direito de considerar que eu não tenho autonomia, nem tenho, digamos, a lucidez, nem a autonomia intelectual, nem o discernimento intelectual para fazer do meu corpo o que eu entender. E achei muita piada essa coisa de sadomasoquismo, mas isso dava um trabalho interessante. Eu, durante a minha vida, vivi sempre com prostitutas na parte de baixo onde morava, que era na Praça da República. Sinceramente, eu ouço-vos, mas a realidade é outra, quer dizer, não é? É outra, e eu acho que isto só serve. Pronto, e termino com esta metáfora, não é? É uma metáfora muito interessante, que é o Estado como uma espécie de orelha de Deus, não é? Uma orelha que gosta, eu até escrevi aqui, gosta de vigiar, de espiar, gosta de surpreender, gosta de proibir, mas gosta essencialmente de usar esta orelha para castigar. E nós não aceitamos que as pessoas que estão na prostituição possam estar na prostituição. Porque estão à margem. É uma espécie de ilha, não é? Está fora do controle, está na margem cinzenta, está na penumbra. Isso é muito complicado, e, portanto, eu tenho muitas dúvidas, termino, em que o direito seja capaz de garantir direito algum neste caso, ou até noutros casos. E, meus caros amigos, faço uma proposta aqui aos ecossocialistas. Como temos o direito à habitação, por que não ter também o direito ao sexo? Não é? Na nossa Constituição acho que era um direito válido e era um passo enorme, não é? Em termos da democraticidade do uso do corpo. Obrigado. Bom, temos aqui pano para discussão e debate, pelo menos por esta nota dissonante em relação ao que foi dito até agora. Apenas creio que os próprios, o orador e oradoras falarão, mas creio que
talvez seria injusto meter todos os juristas no mesmo saco, e todo o direito na mesma linha. Bom, mas isso é a minha opinião, obviamente, pessoal. Eu, no fim, darei também a minha opinião a este respeito, mas para já vou passar à pessoa seguinte, que é Maria Luz Leonor. Maria Luz. Tenho aqui Maria Luz. Tem que ligar o som, Maria Luz. Maria Luz, liga o som. Bem, ativar, mudo, não. Oh, valha-me Deus. Já estamos a ouvi-la. Já estamos. Estou a ouvir-me, valha-me Deus. E então eu queria, por algumas questões a cada um dos intervenientes, e não esquecendo que eu tomo o meu papel, e então o que eu quero esclarecer já de momento é que, muito nova, eu tenho 73 anos, mas felizmente, eu digo felizmente, muito jovem, me opus aos moralismos, à ideia de pecado, nem pensar, e à discriminação de prostitutas, etc. Eu era pela liberdade sexual, eu achava que a Igreja não tinha nada que fazer penalizar um ato que dava prazer, nem isso me era concebido na minha cabeça, portanto, eu não estou em nenhum desses lugares, sinceramente. E depois, ainda tenho outro problema, portanto, eu não me encaixo aí, está bem? Eu não me encaixo de maneira nenhuma. Pronto. Fui crescendo, fui tendo a minha posição em relação à sexualidade, sempre a liberdade de sexualidade, também digo uma coisa, e sempre defendi o prazer, mas também digo uma coisa, a gente cresce e não há dúvida nenhuma que pouco saber sobre o prazer, na prática, quero dizer. Portanto, numa relação sexual, dei-me conta que sabia muito pouco, aliás, nem tão pouco sabia muito bem, conhecia muito bem o meu corpo. Mas isto é um pormenor. Portanto, teoricamente, não é? Eu fui e continuei a ser adversa de moralismos, adversas de pecados, adversas de criminalizar as pessoas de maneira nenhuma. Portanto, também o que é que eu queria pôr aqui? Portanto, acho que em relação à Alexandra, também em relação ao doutor juiz, que pode catalogar as pessoas, podem qualquer um de vós catalogá-las como sendo, digamos assim, moralistas ou coisa assim, não me ponham aí, por favor, porque eu de facto, e também há outra coisa, tenho um espírito muito aberto e assim vou continuar a ser, quer eu queira, quer não, porque faz parte da minha natureza, eu vou sempre interrogar-me, pronto. Mas, então eu vou dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto em relação a isto. E eu falo abertamente no termo sentir e não na sua subjetividade, mas na sua objetividade. Fomos habituados a entender que o sentir e a razão tinham uma grande oposição, mas como todos já sabem, neste momento estamos a abolir essas fronteiras entre o sentir e o racional. E a minha questão é esta. E vem um pouco, digamos assim, apontar para a intervenção do Bruno. Nós, quando falamos de sexo, de relação sexual, em que é que nós estamos a pensar?
foi uma questão que para mim aqui não ficou muito clara. Porque eu, quando penso em relação sexual, eu penso no prazer que duas pessoas podem ter. E é o cerne da minha questão em relação a este problema. É que, efetivamente, e estou de acordo com o Fernando quando diz que o Estado tomou conta do corpo, apoderou-se do corpo, a burguesia apoderou-se também do corpo. É uma questão que se situa naquilo que o corpo representa para a pessoa. O que é o corpo? O que é o corpo? Estamos longe, penso, daquela ideia de que o corpo é a parte material distinta da parte espiritual. Eu, pelo menos, não me situo aí, nem nunca me situei. Eu penso que sim, que este corpo é algo que se sente e que também pensa. E não acredito, portanto, que numa relação entre duas pessoas, se é que se pode chamar relação, entre duas pessoas, uma delas digamos assim, tem por direito ter prazer e a outra tem que lhe dar um corpo para sentir prazer. E o que é que acontece a esse corpo que se dispõe ao outro para dar prazer? Esta é a minha interrogação. O que é que acontece a esse corpo? O que é que vamos dizer sobre esse corpo? Eu não tenho nada que dizer, verdade? Pronto, mas tenho todo o direito de pensar. Quando colocamos esta questão, eu não posso de maneira nenhuma pôr de lado este problema. O que é isso? Não é matéria. O António Damasio dizia, na última obra que ele escreveu, dizia: há uma relação incestuosa entre o corpo e o cérebro. Não fica um aqui, outro ali, não. Nós temos um sistema nervoso por todo o nosso corpo. E eu penso, o que é que este corpo, esta percepção, a percepção que o corpo tem, é uma percepção com valências. Dá valor, dá significado, dá sentido. Que sentido é que dá a prostituição? Dá o que é a prostituta ou o prostituto, ou o que seja, dá o significado que quiser, mas dá. Mas dá. E eu sinto-me muito desconfortável, mas muito desconfortável, quando se ignora esta questão. Quando se ignora, de facto, se é verdade que vai usar outro corpo pode dizer o que quer e o que não quer, e o outro tem que ficar calado, o que é isso de ficar calado? O que é o corpo sem falar? O corpo fala. O corpo sabe o que é agradável, o que é desagradável. Isto não é cultura. Está longe de ser um aspecto cultural. Está longe de ser um fator adquirido. Não é. Não é. Há emotividade, há o sentimento, há o significado. Isso faz parte do ser humano. E nós não passamos um plano por cima disso. Eu penso que não é possível. Portanto, que aqui há uns tempos atrás, nem chamaria abolicionismo, que eu ainda estou. Eu fui feminista desde que me conheço e, portanto, mas não estou dentro do abolicionismo, não estou muito por dentro disso. Mas eu aceitava, há tempos atrás, que, de facto, é preciso que seja aceito como uma profissão, não é? Então, não está certo, são indefesas. Eu lembro de uma prostituta ser empurrada para dentro de um carro. O que é que lhe aconteceu? Não pode ser. Eu entendo todo
todos esses objetivos hoje. Eu não posso ficar por aí, não posso. E, portanto, de facto, aquilo que eu posso dizer, aquilo que eu posso concluir, e eu não estou a dizer estas coisas da boca para fora, o que eu posso concluir em relação ao que disse a Manuela é que, efetivamente, temos que trabalhar, tem que haver um movimento social sobre este problema, com a intervenção dos trabalhadores do sexo, porque eu entendo que é a liberdade de escolha, eu sei o que é a liberdade de escolha, mas eu também sei que a liberdade tem um leque grande ou tem um leque pequeno. Há pessoas que têm, por circunstâncias várias, um grande leque de opções e há outros que têm um pequeno leque de opções. Também não podemos esquecer esse pormenor. E, portanto, é isso que eu realmente entendo. Penso que fui clara e não me quero alongar mais. Sim. É a questão de, efetivamente, por favor, uma relação sexual, o que é? O que é? É uma questão que eu deixo aí, ainda presente. Quem é que vai usufruir e o outro o que é que faz? Como se sente? O que é que sente?